O Nosferatu, sem dúvida alguma, eu fiquei me perguntando. Muita gente não conhecia esse personagem, mas agora vou entender muito sobre ele. O Nosferatu é basicamente uma tentativa de fazer a história do Drácula original, já que o primeiro filme do icônico personagem Drácula fez bastante sucesso, então teve vários estúdios querendo produzir, mas um diretor específico queria fazer a sua própria versão, mas após a morte do Bram Stoker, o criador original do personagem, acabou sendo negado, já que a própria esposa do homem negou a permissão dos direitos para produzir uma adaptação nova do Drácula. O diretor deste filme, O Nosferatu, apenas aceitou e foi embora. De acordo com as informações apontadas, o diretor espertamente fez uma nova versão, criando elementos e um novo design para uma nova criatura. Ele mudou um pouco as características principais do clássico Drácula e alguns nomes de personagens, algumas pequenas narrativas e alguns elementos originais. Se vocês não sabem, Drácula era direitos da mulher, do homem que morreu, como eu citei antes, e ela não queria de jeito nenhum que eles fizessem uma nova adaptação, saiba-se lá por quê. E essa história vai render muita confusão ainda. Apesar disso, o diretor fez um novo personagem criando uma estética nova. Sabe aquela clássica interpretação dos vampiros não poderem pegar sol? Pois é, foi criado por este homem, o diretor de O Nosferatu, que ele, sem dúvida alguma, queria distanciar do clássico Drácula para amenizar possíveis problemas de direitos autorais que poderiam surgir no futuro. E como surgiram? A mulher, após o lançamento de O Nosferatu, que sem dúvida alguma foi vendido para muitos lugares, teve várias cópias, deu aquele clássico processo, pois apesar de ter elementos diferenciados, como o design de O Nosferatu não ser exatamente idêntico ao Drácula, para ser mais exato, é bem diferente do clássico Drácula elegante, é uma criatura mais acinzentada, horrenda, com presas mais juntinhas, uma característica bem bizarra, e até mesmo o próprio ator do O Nosferatu teve essa dilema dessa interpretação, que foi bastante elogiado na época, que foi bastante aclamado, até mesmo depois de O Nosferatu, o próprio ator que interpretou um personagem fez vários outros filmes, então realmente foi um grande sucesso para a época. Mas depois do processinho que teve, o juiz declarou que eles destruíssem todas as cópias de O Nosferatu, não tinha que existir mais nenhuma, já que apesar de sim ter algumas características diferentes e muito, como eu posso dizer, nomes de personagens distintos, a história, o coração do filme era basicamente a mesma história do Drácula. O Drácula se apaixonaria pela mulher do protagonista do filme, e enfim, né, é literalmente a história do Drácula. Se você já viu algum filme do Drácula desse estilo, é a mesma. Claro, depois disso, muitas cópias foram destruídas, porém, algumas foram sendo salvas com o decorrer do tempo. Porque, pensa o seguinte, alguns deles, claro, inteligentes, pegaram, guardaram e simplesmente deixaram a poeira baixar. Depois de muitos anos, somente depois da morte do homem, da morte da mulher do homem de Bram Stoker, que algumas cópias começaram a surgir. Algumas cópias que não foram totalmente destruídas. Inclusive a própria mulher tinha uma dessas cópias. Mas após isso, depois eles conseguirem recuperar alguns materiais, ainda assim o lançamento de O Nosferatu, o seu destino estava prestes a acabar nem tão cedo. Porque simplesmente, como eu posso dizer para vocês? Pois é, o filme foi considerado violento demais em vários países e teve uma censura e proibição de ser transmitido. Somente nos anos seguintes, mais ou menos 9 anos depois, O Nosferatu foi exibido e melhorado sua qualidade gráfica, já que é muito antigo o filme. O filme é de 1900 e bolinha, vai estar aqui para vocês. Mas, pelo incrível que pareça, O Nosferatu marcou muitos e graças a Deus essa obra não foi destruída por completo. Imagina, né?
naquela época, gente, se você destruísse algum material de filme, já era, não tinha como recuperar, não existia DVD nem nada desse tipo, apenas existia o filme, algumas cópias dele para serem transmitidas em outros lugares, e se essas cópias também fossem destruídas, pois é, ia dar um grande problema, mas as poucas cópias que existiram foram melhoradas e adaptadas, e continuaram a serem transmitidas depois de muito tempo, e o Nosferatu se tornou um ícone tão grande que até o próprio Drácula às vezes é deixado um pouquinho de lado, mas claro, a popularidade do Drácula é muito maior, e um dos melhores filmes do Drácula é Drácula Bram Stoker, que é uma adaptação não tão fiel, mas ainda assim com alguns elementos da história do Drácula, é muito boa, vale a pena você assistir. É um filme maravilhoso, mas o Nosferatu influenciou outras mídias a fazerem vampiros. Tem um filme que recentemente ganhou até mesmo um remake, que é chamado A Hora do Vampiro, e que tem um design do seu vampiro muito semelhante ao Nosferatu, justamente por essa influência e o sucesso que teve. Se vocês olharem o The Brownie, enfim, vai estar aqui aparecendo o nome certinho. Simplesmente o vampiro é diferente, mas tem as características de o Nosferatu, porque o Nosferatu, apesar de ser uma, entre aspas, paródia do Drácula, teve sim um certo sucesso por cima dele e conseguiu agradar bastante o público e conseguiu se apegarem. Então alguns estúdios espertamente pegaram algumas características de Nosferatu para criar um novo personagem vampiro com uma nova história. Inclusive é uma adaptação da história do Stephen King. Olha só essa grande influência, não é? Mas enfim, também tem um filme e agora tem um remake que ele foi lançado esse ano e recentemente, para falar a verdade, já tá na HBO Max para você assistir. Mas pois é, o Nosferatu, sem dúvida, o grande icônico do terror, agora vai ganhar um novo remake. Se A Hora do Vampiro também ganhou um remake, que é um filme mais antigo, então o Nosferatu também vai ganhar. E é graças ao ator Bill Skarsgård, que é o ator do It, que ele vai trazer o Nosferatu, vai ser o novo Nosferatu com uma abordagem mais aterrorizante e fiel. Vale lembrar que a história é exatamente a mesma história do Drácula, então com alguns elementos diferentes, mas em geral é basicamente a mesma estética do Drácula, só que com um personagem menos elegante e mais assustador. O filme promete ser um dos melhores filmes, vamos esperar, e ano que vem teremos o Nosferatu. Gostaram dessa história? Comente suas opiniões. Vai lembrar que os vampiros de A Hora do Vampiro, como Browner e também como o próprio Nosferatu e o Drácula, apesar de todos surgiram por trás do Drácula, mas são personagens diversos e personagens do seu próprio universo diferenciado. Olha só, eu acho isso muito interessante. Mas, enfim, comente suas opiniões. Gostaram? Semana Halloween. Se você chegou até aqui, comente Semana do Halloween. Valeu!